A paz do Senhor, que a graça que excede o entendimento humano seja transbordante na sua vida. Não sei se você está vendo esse vídeo hoje, segunda-feira à noite, ou se você está vendo na terça, na quarta, se é manhã, tarde, noite ou durante a madrugada. Não sei, mas eu quero desejar que essa palavra, ela penetre no seu coração, que essa palavra seja direcionamento para a sua vida, porque esse é o nosso alvo, esse é o nosso intuito. É trazer luz, é trazer conhecimento, base bíblica dentro da palavra do Senhor, para aquilo que a gente precisa viver e que a gente precisa enfrentar. Então a nossa mentoria, ela carrega esse tema, superando desafios e permanecendo inabalável. Mas nós só podemos superar aquilo que nós temos conhecimento, aquilo que nós sabemos as origens, como vencer, quais as estratégias. E nessa primeira aula eu quero trabalhar justamente isso com você. Fazer um mapeamento de onde nós estamos, de quais as nossas dificuldades, quais os nossos conflitos. E eu quero começar dizendo que eles podem ser individuais, mas também eles podem ser coletivos. Nós temos alguns conflitos que eles são particulares, você tem o seu, eu tenho o meu, mas tem alguns conflitos que eles são coletivos a todas as mulheres, a todos os cristãos. Então é importante nós identificarmos isso. Então nessa primeira aula nós vamos fazer um mapeamento, é como se fosse um exame. Quando nós estamos sentindo qualquer sintoma, mesmo que a gente tenha na mente, né, um machismo, eu acho que pode ser isso aqui. É necessário um exame para comprovar, é necessário uma avaliação médica, um diagnóstico fechado para a gente saber como tratar. Do mesmo jeito é a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, os nossos obstáculos. É necessário a gente ter conhecimento da causa na qual nós estamos inseridas, para aí sim saber como orar, saber como se posicionar. A própria palavra diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque não pedimos como convém, porque não sabemos orar como convém. Então, nessa primeira aula, tratando sobre o mapeamento, os desafios, os obstáculos, o nosso cenário de guerra, eu quero trazer algumas informações para você. Primeiro, eu queria te dizer que desde a concepção do ser humano, desde que somos ainda ali embriões, feto, né, ou até mesmo antes dessa fecundação acontecer, né, já começa as guerras do ser humano, né? Desde a concepção até a morte, o ser humano ele vai estar cercado sim de desafios, de aflições, de obstáculos. E como nós somos trino, nós temos alma, corpo e espírito, a palavra do Senhor diz que nós temos uma guerra constante entre a carne e o espírito. E é necessário justamente nós sabermos identificar quais são os desafios, quais são os obstáculos provenientes da carne, né? Aqueles que se manifestam na carne, através da carne, e aqueles que são espirituais, né? Os embates que nós sofremos que são espirituais. Então nós precisamos saber que nós somos um corpo, que nós habitamos nesse mundo terreno, mas que algumas coisas que nós vivenciamos não são naturais. Algumas coisas que nós vivemos são espirituais. E também precisamos ter a clareza de que nem tudo também é apenas espiritual. Infelizmente, isso tem sido um problema muito grande dentro do nosso evangelho, dentro da nossa cultura cristã. É achar que tudo é espiritual, é espiritualizar tudo ao extremo, a ponto de não acreditar, de não aceitar que enquanto nós estamos numa carne corruptível, num mundo mortal, nós podemos sim enfrentar desafios, enfrentar problemas, enfrentar conflitos que são naturais, que são de origem carnal. E eu só vou saber buscar as estratégias corretas quando eu tiver esse direcionamento. Aquilo que eu enfrento é de origem natural, é de origem espiritual, então você precisa fazer essa identificação. Eu aconselho você a você pegar o seu caderninho de anotação, o seu bloquinho de anotação, e você colocar pelo menos 3
dos obstáculos que você tem na sua vida. E aí eu costumo dizer que eles podem ser individuais ou coletivos. Coloca 3 obstáculos e faz uma análise daquilo ali que é problema para você. Se esse seu problema ele é de origem natural, carnal, se é de origem espiritual. Rayane, como é que eu vou descobrir isso a partir dessa aula de hoje? Um grande exemplo que eu quero te dar é que existem coisas que se manifestam no nosso mundo natural, no nosso mundo carnal, que aparentemente ele parece ser carnal, ele parece ser natural, mas é espiritual. Do mesmo jeito, outras coisas acontecem e parecem ser espiritual, mas é simplesmente uma manifestação no corpo, é algo natural e a gente às vezes se perde no meio disso. Rayane, por que é necessário que eu entenda? Por que é necessário que eu tenha essa sabedoria vinda de Deus para saber discernir o que é o que? Porque você precisa orar como convém, porque você precisa apresentar a Deus e pedir a Ele as estratégias e o direcionamento correto para saber como vencer aquilo ali. Um grande exemplo que eu quero citar para você hoje é a minha própria vida, é a minha própria história. Quando eu estava passando os meus dilemas, aí o meu processo que você sabe, inúmeras pessoas, né, estavam orando, queriam buscar resposta no espiritual, se tinha sido uma macumba feita, se tinha sido resultado de um pecado, ou porque eu estava passando aquilo ali. E na verdade, as minhas aflições e as minhas dificuldades não eram de cunho espiritual por si só. Eu não estava colhendo o fruto de um pecado, eu não estava sendo alvo de um trabalho, de alguma coisa que foi feita, não. Mas eu estava sofrendo no meu corpo físico algo que tinha sido permitido por Deus para que o próprio nome dele fosse glorificado através da minha vida. Você se lembra quando Jesus, ele chegou para Marta e Maria acerca da vida de Lázaro, da doença que Lázaro ele teve, e ele disse que aquela situação não era para a morte, né, mas que era para a glória de Deus, e que se elas crescem, elas viriam a glória de Deus. Então existem manifestações da nossa vida que elas são espirituais, elas precisam ser tratadas no âmbito espiritual, com oração, com jejum. O jejum é uma arma poderosa e que nós fazemos pouquíssimo uso na nossa vida cristã. Seja consciente você agora e me diga quantos jejuns você fez em prol de um propósito, em prol de um conflito, em prol de uma guerra que você precisa vencer. E a própria palavra diz que existem possessões, existem castas que só saem através do poder da oração aliada com o poder do jejum. Então são guerras que nós precisamos vencer no mundo espiritual, unindo a nossa força em Deus, em oração, através da palavra, através do jejum, mas existem coisas que nós precisamos agir no nosso natural. Um grande exemplo, se você tem aí, né, uma necessidade de perder peso, se você tem aí uma necessidade de fazer uma atividade física para a sua saúde, para estar organizando aí a questão de taxa e uma coisa ou outra, isso aí não vai ser vencido no mundo espiritual. Você não vai dobrar os seus joelhos, Senhor, eu estou precisando perder 10 quilos, vem aqui e queime as minhas calorias. Você não vai fazer isso. Essa guerra, esse desafio, você precisa vencer no mundo natural. Então você precisa ter conhecimento. Peraí, isso aqui que eu estou enfrentando, isso aqui que está abalando a minha fé, está sendo originado de onde? Será que eu estou colhendo alguma coisa que eu falei? Será que é consequência de algum pecado que eu cometi? Será que eu estou sofrendo alguma influência no mundo espiritual e eu preciso agir no mundo espiritual? Será que isso aqui é consequência natural de alguma coisa que eu estou fazendo errado, comendo errado, dormindo demais ou não dormindo, descansando demais ou não descansando? Então você precisa identificar qual está sendo a origem do seu problema. Nós passamos uma certa experiência com uma pessoa em que essa pessoa ela manifestava no seu corpo físico sintomas que pareciam ser naturais. Mas quando nós fomos orar, nós fomos apresentar ao Senhor, nós recebemos o direcionamento de Deus que aquilo ali era totalmente espiritual. E o que acontece isso? Nós sabemos que o diabo ele é o pai da mentira. Ele é sagaz, ele é astucioso. E ele quer ganhar tempo e ele quer se infiltrar através de uma situação. Então, muitas vezes, uma coisa que começa de forma natural e nós não tratamos, e aquilo ali é uma brecha para ele entrar, né? E ele se apoderar, porque
Muitas mulheres estão mergulhando na depressão, estão mergulhando na opressão, né? De não conseguir lidar com o seu emocional, de estar aprisionada, porque de uma simples fragilidade humana, né? Ele se aproveita daquela sementinha que está ali e ele começa a armar a barraca em volta daquilo ali. E se nós não soubermos identificar, não, peraí, isso aqui, né, eu posso fazer. Isso aqui eu não preciso esperar o anjo descer do céu, né, vir montado num cavalo branco, se revelar na minha frente com um foco de luz para fazer. Não, isso aqui eu tenho a capacidade de agir. É um obstáculo nos teus sentimentos, é um trauma, é uma decepção, é um perdão que você precisa liberar. Isso é uma atitude que você precisa fazer. A própria palavra do Senhor nos diz que o justo ele viverá da fé, e a fé ela já foi depositada no nosso coração. O problema é que nós nos acomodamos muitas vezes e nós queremos depositar toda a responsabilidade em Deus, que Deus faça, que Deus haja, que Deus faça, que Deus haja. Mas muitas vezes quem precisa tomar atitude de mudança é eu e você. Eu sempre costumo dizer, uma frase que marca muito a minha vida, que nós precisamos fazer aquilo que nos é capaz de fazer, aquilo que foi designado para a gente fazer. O impossível, sim, fica com Deus, mas o possível, aquilo que eu e você pode colocar a mão, pode fazer, pode ir atrás, pode correr, pode batalhar, eu e você precisa fazer. Então, nós precisamos entender que existem sim a origem do problema. Você precisa saber. Aquilo que está afetando a sua vida é de origem espiritual, é de origem natural. Eu preciso correr atrás de alguém, eu preciso ir em busca de alguém, ou eu preciso apenas orar, guerrear as minhas guerras em oração, alicerçada ao jejum. Porque nós sabemos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Às vezes a gente quer colher tanta coisa e a gente quer jogar também essa responsabilidade para que os outros orem, para que o pastor ore, para que o círculo de oração ore. E o Senhor, Ele quer ouvir dos meus lábios e dos seus lábios as nossas necessidades, os nossos dilemas, aquilo que nós precisamos enfrentar. Então, algumas coisas que eu quero elencar para você. No mundo físico e no mundo espiritual existem ambas as aflições. Um exemplo, doenças. Existem doenças que elas são consequência do nosso procedimento humano, né? Então, se a gente se alimenta errado, se a gente come muita coisa que não deveria, não tem uma alimentação regrada, não faz um exercício, nós estamos no corpo mortal e aquilo ali vai desenvolver, né, algumas coisas que a gente vai precisar de tratamento depois. Então, pode desenvolver uma hipertensão, pode desenvolver uma diabetes. Eu vou comer só açúcar, eu vou mergulhar no açúcar. Sim, então você está no corpo mortal, você precisa ser consciente que a consequência desse ato pode ser uma diabetes, né? Aí, não, é porque foi o diabo que veio e colocou. Não, é consequência de uma escolha sua, é consequência de uma atitude sua, né? Então, existem coisas, existem enfermidades, existem doenças que elas vêm como influência espiritual, né? Mas existem coisas que eu e você provocamos. Então, aí os exemplos que eu quero falar para você. Doenças, sentimentos, né? Nós sabemos que nós estamos numa carne, nós temos um coração, nós somos seres humanos dotados de emoções, né? E muitas vezes essas emoções, elas querem se sobressair diante do que Deus diz. E nós sabemos que o crente ele não tem razão, que o crente ele precisa agir por fé, e a fé nos ensina a fazer o que é contrário à nossa razão. Então, muitas vezes o Espírito Santo vai estar ali nos ensinando que a gente precisa perdoar, que a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Que a gente precisa tomar uma atitude, tomar uma postura. E a não atitude de se posicionar, de não perdoar, isso pode acarretar, né, outros problemas. A Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. Um exemplo claro que a gente pode citar aqui é a falta do perdão. Se você foi machucada, se você foi ferida, se você sofreu trauma, se você sofreu decepções, muito embora você seja a vítima disso tudo, no seu coração você precisa liberar perdão. E a falta de perdão, o perdão não liberado, o perdão que o Senhor não flui, né, que impede que o Senhor flua na sua vida, ele pode sim ocasionar outras coisas. A partir da falta de perdão, o coração entristecido, né, ele pode causar enfermidades no seu corpo físico, sim.
Então é muito interessante isso, é muito importante hoje você fazer a sua oração consciente. E existem coisas que a gente sequer busca em Deus. Existem coisas que a gente tem anos na igreja, tem anos no evangelho, mas a gente não se atenta para isso. E nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar vigilantes para que nós tenhamos respostas suscetíveis, para que a gente seja bem sucedido nas nossas orações, para que a gente receba resposta diretamente vinda de Deus. Porque as estratégias, elas precisam ser assertivas diante das guerras que nós enfrentamos. Não adianta você estar orando por uma coisa, né? Tá esperando uma manifestação do céu, se Deus ele já deu autoridade para você ir lá e você resolver. Se Deus ele já deu a você a capacidade de ação, a capacidade de você agir, né? Então nós precisamos identificar qual é a origem dos desafios que você enfrenta. Qual é a natureza daquilo que você está enfrentando na sua vida? Porque se você souber isso, já é o primeiro passo de você começar a trilhar o caminho da sua vitória, a trilhar o caminho em que você vai ser bem-sucedido. Entre os muitos desafios, precisamos identificar os que são de origem e de caráter espiritual. Há problemas que aparentemente manifestam-se no físico e parecem ser de origem espiritual, ou ao contrário. E isso acontece porque as hostes espirituais tentam driblar, ganhar tempo e espaço. Um exemplo, possessões ou influências que vez ou outra a gente que é um ministério que trabalha com libertação, que tem históricos. Algumas pessoas que chegam, né, pastor, eu sofro de uma dor de cabeça, ou eu tô sentindo uma dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela pode ser, né, dentro desse exemplo, ela pode ser uma consequência de algo que você comeu, ela pode ser consequência de uma falta de descanso, ela pode ser consequência do acúmulo de preocupações, né, porque nós estamos numa carne corruptível, então ela pode ser consequência de uma dessas coisas, mas também ela pode ser uma manifestação de algo no espiritual. E esse discernimento nós só vamos ter quando nós estamos sensíveis, quando nós buscamos em oração, quando nós estamos diante de Deus sem véu, sem máscara, sabe? Real ali, orando, buscando, procurando ter uma vida cotidiana de um evangelho verdadeiro com o Senhor. Nós não temos, nunca foi tempo, e agora muito mais, porque o fim dos tempos já se aproxima, da gente estar nesse evangelho de superficialidade. Porque enquanto a gente está brincando, enquanto a gente está acomodado, sentado na nossa cadeira, o diabo está agindo, né? O diabo está trabalhando. Quantos e quantos casos a gente não presencia, né? De pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, mas que são depressivas. Pessoas que eram cristãs, que confessavam a palavra, né? Que tinham aparentemente uma vida de um verdadeiro cristão e se suicidam. Rayane, isso é proveniente de quê? Das nossas guerras. Guerras internas, guerras que estão lá dentro do coração, sabe? Enraizado. E às vezes a gente não quer buscar uma ajuda nem no natural e muito menos no espiritual, que é onde provém todas as coisas do começo, né? Nós sabemos que a influência espiritual tá ali, olha, na mente, jogando na mente as setas, né? Mas são pessoas que não conseguem abrir o seu coração, nem diante de Deus, nem diante de um profissional, nem diante de alguém que pode te ajudar, né, com o conhecimento da palavra do Senhor, dentro daquilo que Deus ensina, sabe, para te dar um norte, para te dar uma direção. E se tranca por si só, né, se acha forte o suficiente para vencer as suas guerras, e o fim é que acabam sendo vencidos. Então, precisamos ter a maturidade, precisamos ter a sensibilidade de pedirmos a Deus o direcionamento em oração com os nossos líderes, né? Dentro da palavra do Senhor, para sabermos a origem dos nossos problemas e assim buscar em Deus a estratégia certa, o posicionamento certo para aquilo ali ser vencido. E eu queria citar para você 2 exemplos, né, que eu deixei aqui marcado. Um exemplo é em 1 Timóteo, eu não sei se você está com a sua Bíblia nesse momento, mas eu aconselho, além de um papelzinho, né, uma caneta para você estar anotando aí chaves, coisas importantes que serão ditas para o teu crescimento. Também está com a palavra do Senhor para você ir acompanhando. Então aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, o verso 23, Paulo, ele falando para Timóteo, ele diz assim: não continue a beber somente água.
tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Então, olha só, Paulo, um apóstolo, né, cristão, que nós temos conhecimento, que nós admiramos, ele está instruindo Timóteo, né, em alguns comportamentos, algumas condutas, e nesse episódio, em parte, ele diz que ele não tome apenas água, né, mas ele também tome um pouco de vinho, e não é esse vinho alcoólico, tá, que hoje é vendido no supermercado. Não use isso como brecha, porque tem muito crente aí querendo mergulhar a cabeça no vinho. A partir disso aqui, não é esse vinho, esse aqui é o natural, feito da uva, fermentado da uva, e que sim, tem propriedades medicinais. A uva é uma fruta com propriedades medicinais para o coração, para o sangue, né? Então, Paulo, ele ensina aqui a Timóteo a fazer uso do vinho como um remédio, como um medicamento, tanto para tratar o estômago, como as frequentes enfermidades que Paulo diz que Timóteo ele tinha. Então veja, não é pelo fato de ser cristão, não é pelo fato de ser um apóstolo, né, Timóteo, que era aprendiz de Paulo, que ele não adoecia, que ele não podia tomar uma medicação. Aqui o próprio Paulo ensina ele tomar o vinho para enfermidades estomacais. Então existem coisas que é no nosso natural e nós precisamos tratar isso. E nós precisamos ter a sensibilidade de saber que Deus ele também pode se utilizar de procedimentos, de medicações para promover a cura no nosso corpo físico. E não existe nenhum pecado nisso, não traga condenação. Se for uma necessidade você precisar ir a uma consulta médica, você precisar tomar uma medicação, o que não pode acontecer é você depositar ali a sua confiança. O que não pode acontecer é você colocar a sua esperança que aquilo ali vai resolver o seu problema. Porque eu precisei passar. Foram 5 cirurgias, foram tratamentos, foram injeções, e eu sabia e tenho a plena consciência de que hoje se eu vivo uma vida de liberdade, se eu fui liberta de tudo isso, né, dessa prisão, dessa enfermidade, não foi pelas cirurgias, não foi por tratamento, mas foi pelo poder maravilhoso do nosso Deus. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor. Se for necessário passar, se for necessário enfrentar consciente de que não existe nada, absolutamente nada, que no mundo natural seja manifesto sem a permissão de Deus e sem a autoridade do seu poder. Então, Paulo ensinando a Timóteo, ele estava ensinando a Timóteo a vencer essas guerras das enfermidades que assolavam o seu corpo no natural, fazendo uso do suco de uva, né? Então, existem sim guerras no mundo natural em que nós precisamos vencer, sim, com as estratégias que o Senhor nos dá ainda aqui na terra. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 22, é a parábola em que a mulher cananeia se encontra com Jesus para pedir socorro pela sua filha. Ela diz no verso 22, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Certamente o suco de uva não ia ser para essa situação. Existem causas e causas, guerras e guerras, desafios e desafios, e nós precisamos fazer o mapeamento e entender e identificar a origem do problema, o que é que está causando aquilo ali. Então, nessa primeira aula, eu incentivo você, procure descobrir quais são as origens dos problemas que você enfrenta, dos desafios que você enfrenta, e busque em Deus o direcionamento certo, as estratégias certas. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, e eu acredito que Deus ele trará revelação ao seu coração daquilo que você enfrenta, de onde está vindo, é consequência de quê, quais são as influências que você está recebendo para isso estar acontecendo, qual o posicionamento que você precisa tomar para ser bem sucedido e para receber vitória nessas suas guerras. Eu quero orar pela sua vida. Deus, nós queremos render graças a Ti, porque sabemos que através dessa conexão o Teu poder está atuando. E essa palavra direcionada a cada coração provocará, Senhor, em nós mudança, provocará em nós, Senhor, resultados, provocará em nós, Senhor, impulso para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, derrame sobre nós discernimento, graça, para sabermos identificar, Senhor, as origens das guerras que enfrentamos.
para que possamos identificar, Senhor, de onde são provenientes aquilo que nós estamos enfrentando e assim buscar em Ti, Senhor, o direcionamento correto, as estratégias corretas. Eu agradeço ao Senhor pela capacidade que o Senhor dará a essas mulheres para saber identificar, na hora que for para agir no natural, agir, mas também na hora que for para se posicionar de forma espiritual e no mundo espiritual, saber fazer. Obrigado por esta primeira aula, Senhor. Traz luz à nossa mente e ao nosso coração. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.